Carmelina Espíndola e esse é o Papo com o Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje meu tema é estratégico. O que fazer para construir uma boa equipe de vendas? Esse é um desafio gigantesco que todo lojista enfrenta, não é verdade? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem algum segredo, tem alguma estratégia? O que a gente precisa fazer para realmente ter uma ótima equipe que vai entregar as metas, que vai ter um resultado de excelência, que vai conseguir fidelizar os nossos clientes, enfim, como ter uma equipe engajada, né? Então, o que fazer para ter uma boa equipe de vendas? Vamos lá. Antes de começar, eu gosto de deixar aqueles recadinhos básicos, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, verifique aí se você já é inscrito no canal. Clica aí para se inscrever se você não é inscrito, muita gente esquece, não é? Clica ali no sininho para ser notificado quando a gente traz vídeos novos aqui para o canal. Deixa o seu comentário e dá o seu like aí, senão você esquece, termina o vídeo, a gente acaba esquecendo. Então deixa logo o seu like aí que cria relevância para o nosso vídeo, né? Se você gosta de ouvir, a gente tem nas principais plataformas de podcast, você encontra, é só procurar Falando de Loja aí no seu tocador de podcast preferido que você vai encontrar a gente, beleza? Então vamos lá, vamos falar desse assunto que realmente é estratégico, realmente é importante, porque eu começo dizendo o seguinte: todo e qualquer projeto, não importa de qual segmento, ele vai ser traduzido em realidade pela equipe. Então é a equipe que vai traduzir um projeto numa entrega de realidade, não é? E quando a gente fala de loja, a gente está falando de equipe de vendas. Basicamente é quem está ali na linha de frente em contato com os nossos clientes. E eu escuto muito assim, menino, mas hoje em dia ninguém mais quer nada com nada, né? Porque, sabe, primeiro que isso não é verdade. Isso é uma tolice, é uma crença assim, que não corresponde com a realidade. Eu tenho alguns aninhos aí de experiência de mercado e eu me lembro de situações de 30, de 40 anos atrás, né, onde a gente enfrentava problemas de irresponsabilidade de vendedor, mau comportamento dentro de loja. E olha que eu estou falando de outro momento. A gente não existia internet ainda, não existia celular, não existia uma série de outras coisas aí que hoje tiram a atenção e tal, que se coloca como... eu vejo muita gente falando assim, a culpa hoje é da internet, é do celular, é do não sei o que, é do TikTok, é disso, é daquilo, das redes sociais, como se antigamente fosse ótimo e hoje não é mais. Isso não é verdade, assim como faixa etária. Não é? Eu vejo o lojista falando, não, menino, porque eu só vou contratar gente com mais idade, porque é gente mais experiente, é gente que não tem aí essa impulsividade da adolescência, etc, 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 porque o adolescente é isso, porque o jovem é aquilo, etc, etc. Então eu vou contratar pessoas com um perfil de idade um pouco mais alto e tal, porque são pessoas mais comprometidas, têm mais responsabilidade. E aí, às vezes, eu escuto outros lojistas me dizendo exatamente o contrário. Não, menino, porque eu só contrato o primeiro emprego, porque eu vou modelar do jeito que eu quero, porque não vem com maus costumes, porque a gente é que vai mostrar o caminho, a pessoa não chega aqui cheia de arrogância, cheia de querer, cheia de vontade, não é? Cheia de referências. Porque lá na outra empresa era assim, porque... Né? Então... É melhor eu trabalhar com pessoas com menos idade, com menos experiência, para eu modelar do jeito que eu quero. Percebe que são ideias completamente opostas, né? Uma outra. O objetivo é o mesmo, né? A gente entende, eu quero encontrar uma solução para minha equipe de vendas. Só que, na verdade, não adianta você fazer a coisa certa no lugar errado, aumentar a velocidade na estrada que você não deveria estar. Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, não é isso, né? Não adianta eu acelerar no caminho, na direção errada, que eu vou ficar mais distante ainda do meu objetivo, do meu alvo. Né? Então, primeiro é entender que isso é tolice. Eu posso passar horas contando histórias de 40 anos atrás, de vendedores que dormiam dentro da loja, né? Que... armavam coisas inapropriadas, vamos dizer assim, dentro de loja, problema de furto, mas a gente enfrentava tudo quanto é tipo de situação também há 30, 40 anos atrás. Então, ao mesmo tempo, se a gente voltar mais ainda no tempo historicamente olhando, os grandes generais, né, as grandes condições de tropas, de pessoas, as grandes construções, de alguma maneira se conseguia realizar aquilo. Né? Eu imagino como que deve ser
1000 anos atrás, né, 2000 anos atrás, quando quem sabia ler era, né, só a elite, né, só a nobreza ali e olha lá, né, depende, se for mais para trás no tempo, nem a elite, né, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Eu estou querendo dizer que isso é tolice, é muito mais uma maneira de organizar a empresa, de dar foco, de saber quais são as áreas de conhecimento que o meu time precisa ter. É claro que um bom recrutamento e seleção ajuda bem. Então eu preciso recrutar pessoas que queiram trabalhar com vendas, que pelo menos tenham algum tipo de afinidade. O restante é condução, é a empresa que vai definir. Por que eu digo isso? Porque eu vejo lojista. Tem lojista que eu converso e diz assim, Melino, eu estou reduzindo aqui, eu vou ficar desse aqui porque gente é o problema, eu não consigo gente, eu não consigo tocar, etc. Né? E sempre esse tipo de olhar, de colocação, de reivindicação e tal. E eu tenho outros clientes, inclusive, né, da gente, redes de lojas, que estão num processo de expansão aí, abrindo loja, expandindo. Como é que você abre loja? É contratando gente. Loja não é parede, né, não é prédio. Loja é um conjunto de prédio, mercadoria e gente. Então, por que alguns conseguem evoluir, crescer, expandir os negócios, né, e outros não conseguem, às vezes, tocar uma loja? Com dificuldade, não vai. Será que é o mercado? Será que são as pessoas? Ou será que é o próprio lojista que não está sabendo conduzir? Não é? Então, é importante a gente entender que isso a gente constrói, é um modelo, não é? É cultura, é isso que a gente chama de cultura. Eu dou um exemplo. Às vezes você vê a pessoa num determinado ambiente que ela chega, tira a camisa, bota o pé em cima da mesa, etc e tal, ou se está na praia, se está num botequim e tal. A outra, tem lugares que você chega, você está num salão nobre de uma ocasião social e tal, a pessoa fala baixo, ela cuida como é que ela está vestida, não é verdade? Então, ou seja, o que mudou? Não foi a pessoa, foram as condições, foi o ambiente e as condições sociais ali, não é? Que, de certa forma, vamos dizer assim, normatizaram aquele comportamento. Percebe? Eu já vi, eu me lembro de ter visto em obra, né, especialmente em obra, a gente às vezes vê coisas do tipo assim, uma plaquinha lá, proibido cuspir no chão, né? Porque aquilo ali está cheio de entulho, cheio de coisa e tal, então aí eu tenho que botar uma placa assim, não cuspa no chão, né? Então, tanto que existem estudos, por exemplo, né? Tem aquele estudo das janelas quebradas, né? Eu não me lembro agora o autor, mas se você preserva um lugar, mesmo que abandonado, mas se você mantém ele limpinho, organizado, pintadinho e tal, ninguém invade. Né? Opa, né? Tem dono. Né? Se você deixar ali abandonado e tal, vão depredar. Por quê? Porque não tem dono, cada um que chega ali pega um pedaço, né? Joga uma pedra e etc e tal. Percebe o que eu estou dizendo? E às vezes as mesmas pessoas que preservam, que cuidam, são as mesmas que apedrejam ou que depredam ali aquele prédio. Né? Então, não são as pessoas, mas as condições que fazem a diferença. Como é importante entender isso? Trazendo para o nosso ambiente de loja, não é? É normatizar. Então, quando eu olho para a minha equipe de vendas, quando a gente trabalha com metas claras, não é? Meta não é expressão de vontade, realmente é calculado através. Eu meço o meu tráfego, eu sei quantas pessoas em média estão entrando na minha loja, a minha taxa de conversão, o que é essa taxa de conversão, né? Das pessoas que entram na minha loja, quantas compram, quantas deixam de comprar, por que eu perco venda, né? Quais são os principais motivos de perda de venda, como que eu capacito o meu time de venda. Então, eu treino técnicas de vendas, né? A gente começa com um treinamento, então eu vou contratar um vendedor, é claro que eu vou fazer uma pré-seleção, se a pessoa tem habilidade, se ela já tem algum tipo de experiência, etc e tal, se tem um perfil para trabalhar na loja. Ok, esse é o primeiro passo. Não é isso que vai resolver. Não é? Esse é só o primeiro passo. Depois eu preciso capacitar. Mas já traz, não importa. Não é? A gente precisa ter um alinhamento, um padrão. Né? E padrão é assim, olha, aqui a gente abre a venda assim, nossa fila de atendimento é assim, a postura dentro da loja. Então você vai trabalhar todos os fundamentos do processo da venda, então técnicas de vendas, como é que eu abordo o cliente, como é que eu abro a venda, sondagem, né? Identifico o produto, faço uma demonstração encantadora, contorno objeções, estratégias de fechamento, vendas adicionais e complementares, plano de pagamento, trabalhando PA, PU, valor médio do item vendido, ticket médio e por aí afora. Vou trabalhar quais são os indicadores, como é que a gente controla, quais são as regras aqui dentro, é por sessão, não é?
tem seção no estoque também, quem faz a reposição, qual o horário de reposição, vitrine, frequência de vitrine, as promoções, como é que são feitas aqui. Ou seja, você tem uma gama de procedimentos e processos que depende da gestão da loja. E se você tem isso organizado, vou dar um exemplo, eu como de marmita, e eu cheguei no restaurante para pegar minha marmita e estava vendo lá a briga e tal, o gerente brigando lá com a pessoa que monta as marmitas, né? Porque você vai me quebrar, porque você está colocando mais do que devia e tal. E eu comecei, mas por quê? O que está rolando aí? Até porque eu tenho essa liberdade lá com o gerente. E ele me falou, porque monta assim, olha aqui, tem cabimento, uma marmita desse tamanho, vai me quebrar desse jeito e tal. Né? E aí você pergunta, tem padrão? Foi treinado? Foi estabelecido como é que monta? Qual é a sequência? Qual é a quantidade por peso? Enfim, qual o critério foi adotado? Se você deixa isso de maneira subjetiva, boa vontade não paga a conta. Às vezes a boa vontade não está alinhada exatamente com o procedimento que foi definido ou que se espera que seja executado. Percebe? A culpa é do funcionário? Não é não. É do gerente, é de quem não capacitou, não definiu as regras, né? Não deu os instrumentos necessários, não monitora, não dá feedback para que esse colaborador tenha um comportamento adequado, alinhado com aquilo que foi definido. Então, quando a gente olha para dentro das lojas, a absoluta maioria das vezes é isso que está acontecendo. Aí a gente escuta, porque hoje ninguém quer nada com nada. Mas quando você vai olhar como é que a empresa trabalha, quais são os procedimentos, como é que é a condução disso, né? Aí você pergunta, e como é que está o feedback para a equipe? O que é feedback? Feedback é você ter um procedimento padronizado. Não é? Como que o vendedor acompanha a sua performance? Não é? Quais são os indicadores estabelecidos? Qual é a referência que a gente adota? Não tem, ou não faz, ou não dá para a equipe. Você chega para um vendedor e pergunta qual é o seu ticket. Ele não, às vezes para o próprio gerente. Né? Não é raro eu perguntar para um gerente de loja ou para um lojista, para uma lojista, qual é o seu ticket médio? Não tenho esse controle. Né? Qual é a venda por departamento? Quais são as categorias mais representativas? Não se faz esse controle. A arrumação da loja é no olho. Eu acho que assim está legal. Por quê? Tirei de onde? Tirei da cabeça. Não tem um critério objetivo por participação no faturamento, ou enfim. Né? E assim por diante. Então, não é dessa maneira que eu vou ter uma equipe organizada, engajada, realmente comprometida em entregar metas. Então, resumo, o que eu preciso, quais são as áreas de conhecimento que o meu time precisa ter? Como que eu tenho que ter um bom gerente de loja, né? Uma boa equipe de loja? Capacitando, sabendo que eu preciso construir carreiras, que a minha equipe ela precisa ter dias normatizados para treinamento. Quais são as áreas de conhecimento? Eu preciso conhecer técnicas de vendas, eu preciso conhecer produto profundamente e eu preciso conhecer os procedimentos, conhecer a loja fisicamente e a parte operacional. E preciso de feedback. Então, o que é feedback? Saber a quantas eu ando, né? Como é que está a minha venda, qual é a minha meta, qual é a minha tendência de fechamento, qual é a minha meta diária, se tem meta por departamento ou não, se tem alguma promoção específica, que a gente tem algum alvo, né? Determinado para, de repente, de produto ou de indicador que eu preciso perseguir. Não, vamos trabalhar ticket médio esse mês, então a gente precisa estar muito focalizado em cima dele, ou plano de pagamento e assim por diante. Então, é esse conjunto que vai fazer com que esse time performe em alto nível. Percebe? Isso é gestão de loja. E a loja, ela não permite mais, até pouco tempo atrás, eu me referi a talvez 20 anos atrás, 30 anos atrás, não existia uma concorrência tão acirrada, o mercado não era tão competitivo. Então, ainda que não se tivesse uma gestão de alto nível, ainda que fosse no olho, ainda que fosse na intuição, não é? Era possível prosperar, se tivesse, como eu costumo dizer, se você tivesse juízo, soubesse comprar, soubesse vender, automaticamente você poderia tirar os ótimos resultados da loja. Agora, a concorrência e os custos foram subindo de tal maneira que hoje desapareceu essa margem, esse espaço. Então, o preço está limitado pelo mercado, mas os custos não. Os custos foram subindo. Hoje você tem que ter mídia social, você tem que ter computador, você tem que ter sistemas, tem que ter internet na loja, tem que ter uma série de outras coisas que há 30 anos você não precisava ter. Não é? Então, só que o preço
o mercado é que marca, né? E aumentou a quantidade de concorrência, né? Quantas pessoas tinha? Eu me lembro da canção da Copa do Mundo da década de 70, do tricampeonato brasileiro, que foi um marco histórico e tal, Pelé e companhia, era 70 milhões, 90 milhões em ação, né? 90 milhões em ação. Então, o Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes, a gente está falando aí de 50 anos que se passaram. Então, perceba que houve mais do que o dobro de pessoas. Então, é óbvio que o mercado também cresceu, os concorrentes também cresceram, a tecnologia que entrou promoveu também uma concorrência muito maior. E aí você tem mais concorrente, custo mais alto, só que o preço está batendo no teto do mercado. O mercado é que define, a concorrência é que define. Não é verdade? O que você tem que fazer? Excelência na administração. Não é? Então, antigamente, mesmo tocando de barriga, mesmo tocando na intuição, você conseguia gerar os resultados e, se tivesse juízo, ficava rico. Não é verdade? Hoje não é mais assim. Então, a gente precisa realmente ter um time capacitado, uma estratégia realmente bem definida, pilotar com excelência, definindo cobertura de estoque, a precificação adequada, ter um plano de pagamento, né? Um gerente que saiba realmente distribuir tarefas, capacitar o time, organizar a loja, né? Dar esse feedback que o time precisa, motivar, orientar, repreender quando for necessário. Ter um bom plano de fidelização de clientes. A gente sabe que hoje a gente ouve muito falar em experiência de cliente. Mas o que é a experiência de cliente? É o show de atendimento. Né? O produto está muito disponível. A gente vê que, a não ser que você seja uma franquia de uma marca exclusiva, então, se a pessoa quer daquela marca, evidentemente ela não, entre aspas, não tem concorrente. Mas nem isso hoje porque você tem a internet, os marketplaces, hoje você tem alternativas de buscar o produto. Então, o que vai fazer com que o cliente escolha a sua loja? É uma loja que inspira boa confiança e, mais do que tudo, né, organização, um ambiente legal, é atendimento. Não é? Muito mais até do que preço. Né? Tem lugares que a gente sabe que é até mais barato, mas não, eu não entro ali, porque ali, nossa, eu vou passar raiva, vou ter problema, e se eu tiver problema não vou resolver, e aí você acaba dizendo, não, eu não vou ali, ainda que seja mais barato. Percebe? Então não é só preço que define, mas é esse conjunto, e esse conjunto vem de uma boa gestão. Então, é a liderança, é o empresário, a empresária olhando para o seu negócio, capacitando o seu time, formando gerente, formando a equipe de vendas. É assim que a gente tem, assim que a gente resolve isso. E essa história de que hoje ninguém quer nada com nada, ou que jovem que é bom, ou experiente é que é bom, isso é bobagem. Não é isso que define, é a estratégia, é a política, né? É a cultura da empresa de formação, de técnica, que vai fazer com que essa empresa gere os resultados que precisa, com as pessoas engajadas. E quando o empresário prospera, não é ele que prospera, não é ela que prospera. Todo um time, é uma cadeia que é movimentada. É como eu costumo dizer para os vendedores, gente, quando você vende uma calça jeans aqui, quando você vende um tênis, você está garantindo um emprego na fábrica, você está garantindo um emprego de um motorista, que vai dirigir um caminhão que faz o frete da indústria para a loja, e assim por diante. Né? Quantas pessoas dependem, desse vendedor, dessa vendedora aqui na loja, vender esse tênis, vender essa blusa, vender essa calça, vender essa geladeira. Toda a estrutura é montada e a realização final é a venda. Né? Então, se você tem a venda comprometida, todo o resto é comprometido. Não é verdade? Então, é fundamental entender isso e se organizar para isso. Enfim, a solução ela está muito mais da porta para dentro do que depender de os tempos mudaram em termos de as pessoas agora. Não é. Os tempos mudaram, isso é verdade, a realidade muda, cada dia é diferente, mas existem alguns princípios que são fundamentais. E esse é um princípio. A gente organiza, estrutura o time e a prova maior é que tem gente crescendo, abrindo loja. E como é que eles conseguem? Como que quem está crescendo, abrindo loja, expandindo os negócios, consegue? E às vezes você vê lojista com uma loja só que não está conseguindo. O problema é o mercado, o problema são as pessoas, ou está faltando alguma coisa aí em termos de estratégia, de conhecimento, de ferramenta, para fazer a diferença. Concorda comigo? Faça essa reflexão e, mais do que nunca, invista em conhecimento, invista em estratégia, em ferramentas que vão transformar os seus resultados. Como é que você faz isso? Acesse aqui, Falando de Loja, e veja, aliás, eu estou com uma super promoção, né? A gente lançou agora, o mês de maio é um mês estratégico para o ano, e a gente lançou uma super promoção com 45% de desconto em 4 cursos que são fundamentais, que fazem toda a diferença, e em cima exatamente desse tema que a gente está falando, gerência de loja e equipe de vendas. Então, como resolver isso?
Acesse aqui falandodeloja.com.br e resolva agora. Aproveite essa promoção, é um diferencial gigantesco que a gente fez. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na sua loja. Beleza? Então é isso. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, eu vejo você por aí. Grande abraço.